Fala Dev, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui da nossa série de Laravel. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as views dinâmicas com Blade, tá? Devido ao front-end do seu projeto. Então a gente vai ler aqui um pouquinho o nosso artigo da aula de hoje e fazer na prática os exemplos que eu já deixei aqui para você, tá? Vamos lá, o que são views, né? Views são uma parte fundamental do padrão MVC, Model View Controller, tá? No vídeo anterior, a gente abordou um pouco sobre o assunto de controller, os controladores do Laravel. Nesse vídeo, a gente vai aprender as views, tá? E no próximo vídeo, a gente vai entender um pouco sobre os models, tá? E aí a gente fecha o conceito de MVC. Quando a gente está trabalhando com alguns frameworks, seja PHP ou JavaScript, esse padrão, né, de MVC, ele é bastante utilizado, né, em alguns projetos. E se você é novo e nunca ouviu falar, pronto. MVC significa Model, View e Controller, tá? É apenas uma abreviação de um padrão, beleza? Então vamos continuar aqui, ó, né? As views são uma parte fundamental para o MVC, né, o padrão usado no Laravel. Elas são responsáveis por apresentar a interface de usuário e exibir os dados de maneira visualmente atraente. No Laravel, as views são geralmente escritas usando o Blade, tá? Que é o motor de templates do framework. Bruno, eu já ouvi essa palavra Blade, né? Mas o que é que ela quer dizer? Introdução ao Blade, né? Blade é o motor de templates do Laravel, que permite usar uma sintaxe simples e limpa para criar views dinâmicas, tá? Ele oferece diversos recursos como herança de templates, inclusão de subviews, loops, condicionais, entre outros, tá? A gente vai ver na prática, tá? Cada um deles. Então vamos lá, criando uma view simples. As views são armazenadas no diretório resource/views. Vamos criar uma view simples chamada welcome.blade, tá? A gente vai criar, pessoal, essa view aqui lá no nosso projetinho, tá? Porém, tem um errinho aqui, tá? Ela não vai se chamar welcome, ela vai se chamar home, tá? Vou corrigir aqui esse nomezinho aqui depois. Mas vamos criar ela com o nome home, beleza? Então, no nosso VS Code aqui, ó, dentro de resources, na pasta views, a gente vai criar um arquivozinho, tá? Chamado home. Eu já criei ele aqui, ó, certo? A gente ganhar tempo aqui no nosso vídeo, mas você vai criar aí dentro da pastinha, se você não tiver criado, né? Cria um arquivozinho chamado home.blade.php. Lembrando que o primeiro nome aqui é o nome da nossa view, tá? O segundo nome é o nome do nosso motor, tá? Template Blade, beleza? E aí você vai copiar esse códigozinho aqui, tá? E vai colar aqui dentro do arquivozinho chamado home.blade. Beleza? E aí só tenho apenas aqui um H1 com texto bem-vindo ao Laravel, tá? No arquivo de rotas, aqui, ó, pastinha rotas, web.php, já estou com ele aqui aberto, eu tenho essa rota aqui definida, tá, pessoal? Ó, e é barra home, tá? Então, se eu for na nossa aplicação aqui no navegador e colocar aqui barra home, a gente vai poder visualizar aquela nossa view, tá? Ó, com o textinho bem-vindo ao Laravel, tá? Que é basicamente esse templatezinho aqui que a gente está visualizando, beleza? Show de bola! Entendi o que é view, o que é blade, né? Como definir aqui na nossa rota. E na aula passada a gente falou um pouco sobre os controladores, né? Ó, nessa rota, no método get, eu passo o primeiro parâmetro referindo-se à nossa rota, né? Chamada home. E o segundo é a nossa ação, né? O action, onde a gente define dentro de um array, né? Ó, um controlador, chamando o método que a gente vai executar, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso controlador, tá? Ó, dentro da pastinha app, http, controllers, e o nosso controlador, que a gente criou na aula passada, tá? Nome do controlador, que é justamente o que você está vendo aqui na definição da nossa rota, beleza? Tá aqui ele, tá? A nossa classe, e a gente criou ele, né, com os métodos, tá? Basicamente, a gente está executando o método index, tá? Ó, que é esse aqui. E eu estou retornando aqui, ó, um método chamado view. E eu estou dizendo qual é a view lá dos meus templates, né? Que é basicamente esse arquivozinho aqui, ó, home, certo? E ele. Quando eu renderizo lá no meu navegador
essa rota /home, automaticamente o navegador vai renderizar a nossa view chamada home, né? E o arquivo, o motor Blade vai executar o código que está aqui dentro, beleza? Então a gente consegue visualizar lá esse H1. Show de bola, Bruno. Ficou bem claro, né? Lembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou dar um suporte para você, beleza? Aqui eu mostro como você retorna o arquivo, né? Dentro do controlador. E agora a gente vai ver na prática como passar, né? Dados dos nossos controladores, né? Para dentro da view, beleza? Você pode passar dados para as views como um array associativo ou usando o método with. Então, tem duas maneiras para a gente passar dados do nosso método, do nosso controlador, para dentro da view. A primeira delas é usando um array associativo, que é basicamente um array, onde eu tenho aqui uma chave e um valor, tá? E a segunda forma é com o método if, né? Onde eu tenho também uma chave e um valor, beleza? Vamos ver na prática. Eu vou copiar aqui, ó, o primeiro exemplo, tá? Com o array associativo e vou colar aqui, ó. Vou comentar esse código, pois a gente já viu na prática. Vou ler aqui. E o que é que ele faz? Eu defini uma variável, né, com uma string chamada AreaDev e estou retornando uma view, né? O nome dela é home, justamente o arquivo que a gente criou, tá? home.blade.php, e passei aqui os dados, né, com um array associativo chamado cliente e a variável que eu defini aqui em cima. Lá no na nossa view chamada home, como é que eu pego a variável, né? Que eu estou mandando para essa view aqui, a variável, né? Eu defini aqui, ó, cliente. Como é que eu pego essa variável aqui? Bem simples. Você vai usar isso aqui, ó, chaves, tá? Duas chaves, você abre e fecha e coloca a variável dentro. Então, vou copiar esse H1 aqui completo e vou colar aqui embaixo. Pronto. Esse H1 aqui de cima eu posso apagar porque foi só para exemplo. Então, eu pego a variável dessa forma, tá? Vamos ver o que é que ele vai retornar lá no nosso navegador. Vou colar aqui, atualizar, pronto. Olá, AreaDev, bem-vindo ao Laravel, tá? Então, pessoal, basicamente eu estou pegando a variável do nosso controlador através das chaves, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso controlador. E agora a gente vai ver na prática o exemplo com o método with. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto. Vou voltar aqui no nosso artigo e vou copiar esse códigozinho aqui, ó. Que é o exemplo utilizando o método with. Beleza? E vou colar aqui. Colei. É o mesmo código do que eu comentei aqui, tá? Ó, porém, ao invés de utilizar array associativo, eu estou utilizando o método with. E aí eu passo aqui a chave, né, ó, key value e o valor. E lá no meu arquivo home.blade, né, a nossa view, eu chamo a variável da mesma forma. Se eu voltar aqui e atualizar, ele manteve, né? Porém, eu vou fazer um outro teste. Vou colocar aqui outro nome. Tecnologia. Atualizei, ele retornou aqui, né, tecnologia. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso artigo e dar continuidade, né? Bom, agora que a gente entendeu os dois modelos, as duas formas de retornar variáveis lá para a nossa view, a gente vai ver agora, né, o tópico incluindo subviews. Você pode incluir subviews em suas views, né, principais usando a diretiva include. Então, quando eu tenho um arquivo principal da view, eu posso criar subviews, né? Eu posso blocar essa views e utilizar, né, a diretiva include para chamar um pedacinho de uma view dentro da minha view principal. Por exemplo, aqui eu estou utilizando, né, a diretiva include e eu estou chamando esse pedacinho aqui de código. Vamos ver na prática como a gente utiliza essa diretiva. Digamos que aqui na minha home.blade eu tenho aqui o header, né? A tag header. E vou colocar aqui um textinho, né? Um H2. Aí eu vou colocar aqui, ó, cabeçalho do site, tá? Se eu voltar aqui no navegador e atualizar, ele vai carregar aqui, né, o cabeçalho do meu site. Show de bola. Porém,
Se eu tiver várias páginas do meu site, né, ou do meu sistema, eu vou ter que escrever isso aqui várias vezes. E para eu refatorar e deixar um código mais enxuto, né, eu não escrever tantas vezes header, eu faço o que eu acabei de explicar, que é a subview, tá? Eu vou recortar isso aqui, né? Vou criar aqui um arquivozinho, ó, dentro da pasta components. Você cria aí, ó, já criei aqui um arquivozinho chamado header.blade.php. E dentro dele você cola, tá? Sua tagzinha header com o título. Você cria aí o arquivozinho header.blade e o footer.blade também, tá? Dentro do footer.blade você vai colocar a tag footer com o títulozinho também, né? Rodapé do site, beleza? E aqui na nossa home.blade, que é a nossa view principal, né, a home, a gente vai utilizar a diretiva include, onde eu vou colocar agora aqui, né, a pastinha que as minhas subviews estão, que é essas duas aqui, ó, footer e o header. Eu preciso primeiro especificar a pastinha que ela tá, né, componentes. E eu vou utilizar um pontinho para acessar o arquivo, que é header, beleza? No final, eu coloco um ponto e vírgula. Se eu voltar no navegador e atualizar, ele mostrou aqui já a minha subview, certo? Agora a gente vai fazer para subview footer. Vou colocar aqui embaixo e vou colocar footer. Atualizei. E olha que legal. A gente chamou duas subviews dentro da minha view principal. Então, quando eu tiver mais páginas, né, internas dentro do meu sistema ou site, ao invés de eu escrever o código que está aqui dentro, ó, várias vezes, eu apenas utilizo a diretiva include, tá? Apenas uma linha de código e aí o resultado vai ser o mesmo. Beleza, galera? Vamos voltar aqui e dar continuidade. Aqui eu deixei o exemplo, tá? Ó, tanto o arquivozinho, a subview header e o footer, para você copiar e colar. E a gente vai ver agora aqui um pouco sobre as diretivas do Blade, tá? O Blade oferece várias diretivas para tornar o trabalho com o template mais fácil e intuitivo. Algumas delas, né? Algumas das mais comuns incluem essas aqui, ó. As diretivas if, else e end-if, que é a estrutura condicional. Outra diretiva é o for each, né? Estrutura de repetição, for each, for e while, certo? E outra também condicional é a diretiva switch case, break e default, né? Que é para poder você condicionar, beleza? Para saber mais, né, sobre Blade, você pode acessar esse link aqui que eu deixei, que é o link da documentação, onde ele vai abordar todos os tópicos que eu citei aqui e também outros, tá, pessoal? É muito conteúdo referente ao Blade e eu só estou dando uma pincelada, né, nos principais. Porém, você pode ver aqui na doc outros recursos, né, outras diretivas e você tem aqui os tópicos, ó, para poder ir se aprofundando, beleza? Vamos voltar aqui e fazer um exemplo prático para a gente entender. Então, ó, eu vou pegar esse código aqui, essa diretiva condicional aqui, if, e vou aqui no meu HTML, eu vou apagar esse H1 aqui e vou colar aqui, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando, tá? Com o if. Se essa variável usuário e dentro dela eu tenho um e-mail, é igual a esse e-mail aqui que eu coloquei, tá? Se isso aqui for verdade, se existir aqui dentro esse e-mail e esse e-mail for igual a esse aqui, eu vou exibir na minha view lá, home.blade, eu vou exibir esse parágrafo aqui, pegando o nome do usuário, certo? Se isso aqui for falso, né? Se o e-mail que está aqui dentro for diferente desse aqui, eu vou exibir na tela isso aqui, ó. Beleza? Vamos voltar no nosso artigo e vamos copiar o resto do exemplo. Você vai copiar isso aqui, tá? E lá no seu controlador, você vai colar aqui em cima, ó. Aqui ele, ó. Cola aqui, certo? E dentro do nosso método, eu vou comentar isso aqui. Vou dar um enter aqui. E aqui no espaço, eu vou colar o resto do código, que é esse aqui, ó. Eu vou explicar para você o que é que ele faz. A classe, né, auth, e o método é o user, tá? E aí, essa variável, eu retorno ela aqui dentro, ó, certo?
retorne, né, a view chamada home, e eu vou compactar, usar aqui essa função para compactar essa variável, tá? E aí eu mando ela para nossa view, certo? E lá dentro do nossa view, eu vou agora ter acesso a ela, tá? Se eu voltar aqui na minha view e atualizar, ó, bem-vindo usuário. Ou seja, ele caiu aqui, ó. Por que que ele não exibiu o nome, né? Vamos ver o motivo. Ó, ele não exibiu o nome, é apenas usuário. Como é que a gente faz para debugar? Eu vou vir aqui no meu controle e você vai digitar aí, ó, dd, tá? E vai colocar a variável user. Coloquei a variável user, eu vou voltar aqui e atualizar minha tela. Olha que legal. Vai aparecer aqui uma coleção, tá, de dados referente à minha model do usuário, tá? E aí, próximo vídeo a gente vai entender um pouco sobre o que é model, tá? Mas vamos entender que model é uma instância, tá? Nossa model user é uma entidade, pronto, é a palavra mais correta, é uma entidade, né? Onde vai ter os dados que vem lá do nosso banco de dados, a nossa tabelinha chamada users. Dentro dessa tabela, eu tenho dois usuários, que é do nosso banco de dados, tá? O usuário era Dev e o usuário Bruno Lima. E a tabela é users, beleza? Então, como eu estou chamando aqui a tabela users, eu vou ter acesso a todos os dados dele, ó. O ID, né? ID2, o name e o e-mail. Aqui, ó, o ID, name e e-mail, certo? Se você observar, o e-mail, ele está com .com.br. No meu código, na view, eu estou verificando, né, se o e-mail que vem do banco de dados, ele é igual a esse e-mail aqui, ó. E a gente viu que no nosso banco de dados, ele é .com.br. E aqui eu coloquei apenas .com. Então, ele não vai cair aqui nessa condicional. Ele vai cair aqui, tá? Agora, se eu fizer aqui, igual tá o banco, ó, colocar .com.br, ele vai cair aqui, exibindo o nome do usuário, tá? Qual é o nome? Coluna name, Bruno Lima. Eu vim aqui ver name, Bruno Lima. Eu vou tirar agora o DD e vou atualizar a minha view. Olha que legal. Bem-vindo, Bruno Lima, o nome do meu usuário que está autenticado. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, eu defini uma variável user, chamei aqui o alvo, né, que é uma classe, o objeto, tá? E esse objeto aqui, eu tenho um método, tá, chamado user, onde eu vou retornar aqui, né, na view, o usuário com seus dados, tá? E a gente viu que ele retorna, né, a nossa tabela, a nossa model chamada usuário com seus dados. Beleza? Bom, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso artigo e espero que você tenha entendido, né, o uso das diretivas. A gente vai ter aqui um exemplo utilizando o for each, o for, que basicamente a diferença é o for each, a gente tem aqui, ó, uma variável chamada users, onde eu vou ter vários usuários dentro, né? E aí, cada usuário desse que está dentro de users, eu vou referenciar ele com a variável user. Então, na tela, eu vou exibir, né, cada usuário dessa variável aqui, users, beleza? Só para você entender, né, o conceito aqui. E a diferença é que no for, eu faço o contador dentro dele. Ó, eu tenho um contador aqui, uma variável chamada i, que recebe o valor 0. E eu estou dizendo que se i é menor do que 10, né, i é 0. 0 é menor que 10. Então, até chegar no número 10, eu vou incrementar. Ele vai somar 0 mais 1. E aí ele vai repetir na tela isso aqui, né, 10 vezes. Beleza? Aqui eu tenho uma diretiva switch case, né? Então, escolha caso, né? E aí eu estou dizendo, e caso o i seja igual a 1, né, o valor de i, ele vai exibir isso aqui, ó, primeiro caso. E aí ele encerra, ele dá um break, né? Ele para aqui mesmo e não executa os demais. Mas se caso o i, né, seja igual a 2, ele executa isso aqui. E aí para, não executa o resto. Se não for nem esse caso e nem esse, por padrão ele vai executar esse aqui. Beleza? Bruno, eu tenho dificuldade de entender certas estruturas nas linguagens. Switch case, for each, while. O que eu preciso fazer? Você precisa aprender a lógica de programação.
Aqui na área Dev a gente tem um curso próprio para ensinar a lógica de programação, utilizando uma linguagem específica para aprender lógica de programação, que é o Pascalzinho. E aí, quando você aprende a lógica de programação, a utilizar e trabalhar com essas estruturas de repetição, switch case, if else, funções, arrays e aí vai, né? Você está apto a estudar uma linguagem de programação. Então, eu recomendo para você que tem dificuldade em entender essas instruções, essas diretivas, a estudar primeiro, né, um pouco de lógica de programação. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma. Beleza, pessoal? Eu deixei aqui um link para você, tá? Do Laravel, para você, né, consultar mais. Já falei um pouco sobre ele. Se você quiser se aprofundar em Blade. E por hoje, nosso tutorial foi isso, pessoal. A gente viu Views e Blade, né, no Laravel. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá aquele tapa no like para motivar aqui mais conteúdo, tá? E tamo junto até depois do fim, galera. Valeu, te vejo no próximo vídeo.